a terra seca e o coração árido. O sertão de 1952 não era lugar para os fracos de espírito. Era uma terra onde o sol rachava a pele e a alma com a mesma intensidade, onde cada gota de chuva valia mais que ouro e onde as pessoas aprendiam desde cedo que a vida não dava nada de graça. Ali, na fazenda São Sebastião, morava Joaquim Tavares, um homem que um dia soube sorrir, mas que há 3 anos havia esquecido como. Joaquim tinha 42 anos, mas aparentava 60. Não pela idade que marcava seu rosto queimado pelo sol, mas pelo peso que carregava nos ombros desde aquele dia maldito de março de 1949. O dia em que Lucinda, sua esposa, partiu deixando 4 crianças pequenas e um marido que não sabia mais para onde olhar. A fazenda São Sebastião era das maiores da região. 300 cabeças de gado, roças de milho e feijão que se estendiam até onde a vista alcançava, uma casa grande que já viu dias melhores. Mas nada disso importava para Joaquim. Desde a morte de Lucinda, ele apenas existia. Acordava antes do sol, trabalhava até não enxergar mais nada e caía na cama sem jantar, só para não ter que enfrentar o silêncio daquela casa. As crianças. As pobres crianças. Miguel tinha 9 anos quando a mãe partiu, e agora com 12 já trabalhava como homem feito. Ana Clara, com 10 anos, havia se tornado mãe das outras 2, Beatriz, de 7, e a pequena Carmelita, de apenas 5. 4 almas perdidas numa casa grande demais, cuidadas de longe por Dona Zefa, a cozinheira que fazia o que podia, mas que tinha sua própria família para cuidar. Foi assim, nesse cenário de abandono disfarçado de sobrevivência, que ela chegou. Capítulo 1. A chegada de Teresa. Teresa Mendes tinha 27 anos e um segredo que pesava como pedra no peito. Chegou numa tarde de setembro, quando o vento norte soprava quente e trazia poeira vermelha do caminho. Vinha a pé, com uma trouxa pequena nas costas e um vestido azul desbotado que já foi bonito em outros tempos. Dona Zefa foi quem primeiro a viu, parada no portão da fazenda como quem pede licença até para respirar. — Posso ajudar, moça? — perguntou a cozinheira, secando as mãos no avental. — Estou procurando trabalho — respondeu Teresa, com uma voz firme que contrastava com a fragilidade de sua aparência. — Ouvi dizer na cidade que aqui precisam de alguém para cuidar das crianças. Dona Zefa suspirou. Era verdade, as crianças estavam crescendo soltas como mato, sem ninguém para dar um abraço, ensinar uma lição, pendurar um quadro bonito na parede de seus corações vazios. Quem disse isso? Padre Anselmo. Disse que o senhor Joaquim Tavares estava precisando de ajuda com os filhos. O nome do padre fez Dona Zefa relaxar um pouco. Se o padre havia mandado, devia ser gente de confiança. Entre, filha. Mas vou logo avisando, o patrão não é homem de conversa. Desde que a patroa se foi, ele mal olha para as próprias crianças. Não sei se ele vai aceitar estranhos em casa. Teresa entrou no terreiro da fazenda e sentiu o coração apertar. Via-se que aquele lugar já foi um lar de verdade. Tinha flores murchas em vasos quebrados, uma rede rasgada balançando sozinha na varanda, brinquedos esquecidos pelo quintal. Era uma casa que chorava em silêncio. — As crianças estão onde? — perguntou Teresa. Miguel está com o pai na roça. As meninas devem estar no quintal. Teresa encontrou as 3 meninas embaixo de uma mangueira, brincando sem brincar de verdade. Ana Clara tentava ensinar Beatriz a fazer tranças, enquanto Carmelita desenhava na terra com um graveto. Quando viram a estranha se aproximando, as 3 se encolheram como passarinhos assustados. — Olá, disse Teresa, agachando-se para ficar na altura delas. — Meu nome é Teresa. Vim aqui para conversar com seu pai sobre trabalhar na fazenda. Ana Clara, a mais velha das meninas, a encarou com aqueles olhos grandes demais para uma criança. — A senhora sabe fazer comida? — Sei. — Sabe contar histórias? — Muitas. — Sabe. A voz de Ana Clara tremeu. — Sabe ser mãe? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Teresa sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Ela sabia bem demais o que era aquela dor. A dor de perder uma mãe. A dor de ter um buraco no peito que nada preenche. — Não sei, respondeu Teresa com honestidade, mas posso aprender, se vocês me ensinarem. Carmelita, a menor, largou o graveto e se aproximou. Tocou o vestido azul de Teresa com dedos sujos de terra. Minha mãe tinha um vestido dessa cor, disse baixinho. Teresa engoliu seco e estendeu a mão. Carmelita pegou sem hesitar. Capítulo 2. O encontro. Joaquim Tavares voltou da roça quando o sol já estava baixo. Vinha montado no cavalo baio, com Miguel sentado na garupa, ambos cobertos de poeira e cansaço. Foi Dona Zefa quem deu a notícia. — Patrão, tem uma moça aqui.
Disse que o padre Anselmo mandou. Ela quer trabalhar cuidando das crianças. Joaquim nem parou. Desceu do cavalo, tirou o chapéu e bateu contra a coxa para tirar a poeira. Não preciso de ninguém. Patrão, com todo respeito, o senhor precisa sim. As meninas estão crescendo sem rumo. Miguel está virando homem antes da hora. Essa casa precisa de uma presença feminina. Tinha. Já não tem mais. A voz de Joaquim era dura como pedra, mas Dona Zefa conhecia aquele homem desde que ele era menino. Sabia que por trás daquela casca de árvore seca ainda havia seiva viva. Pelo menos fale com ela. Não custa nada. Joaquim suspirou fundo, daquele jeito de quem carrega o mundo nas costas. Onde ela está? Na varanda, com as meninas. Quando Joaquim chegou na varanda, parou no último degrau. Teresa estava sentada na cadeira de balanço que foi de Lucinda, com Carmelita no colo, enquanto Beatriz e Ana Clara estavam sentadas no chão aos seus pés, ouvindo uma história que ele não conseguia distinguir, mas conseguia ouvir as risadas. Risadas de verdade. E aquilo cortou seu coração como faca afiada. Fazia 3 anos que não ouvia suas filhas rirem assim. Teresa sentiu a presença dele antes de vê-lo. Parou no meio da história e se levantou devagar, colocando Carmelita no chão com cuidado. Virou-se e seus olhos encontraram os dele. Joaquim viu uma mulher magra, com cabelos castanhos presos num coque simples, olhos cor de mel que pareciam ter visto muita coisa nessa vida. Não era bonita no sentido comum da palavra, mas tinha algo nela. Uma dignidade, uma força silenciosa. Senhor Tavares, disse Teresa, limpando o vestido numa tentativa de parecer apresentável. Meu nome é Teresa Mendes. Padre Anselmo me disse que o senhor estava precisando de alguém para ajudar com as crianças. O padre não devia meter o nariz onde não é chamado. Ele só está tentando ajudar. Não preciso de ajuda. Ana Clara, que observava tudo, se levantou. Pai, ela sabe contar histórias. Histórias bonitas. E ela é gentil. Joaquim olhou para a filha como se a visse pela primeira vez em meses. Ana Clara tinha os olhos de Lucinda, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando falava. Doía olhar para ela. Entre na casa, Ana Clara. Mas, pai, dentro. Todas vocês. As meninas obedeceram, mas não sem antes olhar para Teresa com uma súplica silenciosa. Não vá embora, diziam aqueles olhos. Não nos abandone também. Quando ficaram sozinhos, Joaquim subiu os degraus e ficou de frente para Teresa. Ele era alto, ombros largos de quem trabalha duro, mãos calejadas, rosto marcado pelo sol e pela tristeza. Escuta aqui, moça. Não sei o que o padre disse para você, mas esta não é uma casa para estranhos. Eu cuido dos meus filhos do meu jeito. Com todo respeito, Sr. Tavares, o senhor não está cuidando. O silêncio que se seguiu era perigoso. Joaquim cerrou os punhos. Como é que é? Teresa não recuou. Olhou direto nos olhos dele com uma coragem que não sabia de onde vinha. Suas filhas estão crescendo sem afeto. Seu filho está perdendo a infância. Esta casa está morrendo por dentro. E o senhor sabe disso. Você não sabe nada sobre mim ou sobre esta casa. Sei mais do que pensa. Teresa respirou fundo. Era agora ou nunca. Sei o que é perder alguém que amamos. Sei o que é tentar sobreviver quando o coração está em pedaços. Sei o que é sentir que não vale a pena continuar. Algo no tom de voz dela fez Joaquim parar. Havia verdade ali. Dor reconhecia dor. Por que você veio aqui de verdade? E foi então que Teresa disse as palavras que mudaram tudo. Capítulo 3. A confissão. Teresa olhou para o horizonte, para aquele sertão que se estendia até o infinito antes de responder. Porque eu não posso ter filhos, e suas crianças não têm mãe. Ela voltou os olhos para ele, e Joaquim viu lágrimas brilhando ali. Sou estéril, Sr. Tavares. Descobri há 3 anos quando meu marido me abandonou por causa disso. Ele disse que eu não era uma mulher de verdade, que eu não servia para nada. Joaquim ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Desde então, continuou Teresa, e sua voz era apenas um sussurro agora. Tenho vagado de cidade em cidade, trabalhando onde posso, tentando encontrar um lugar no mundo. Mas tem um buraco dentro de mim que não se fecha. Um buraco em forma de criança que nunca vou ter. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando o padre me falou de suas crianças, de 4 almas pequenas que crescem sem carinho, eu pensei que talvez Deus estivesse me dando uma chance. Não de ser mãe de verdade, porque isso eu nunca vou ser, mas de amar, de cuidar, de fazer diferença na vida de alguém. Teresa deu um passo em direção a Joaquim e sua voz saiu firme agora, apesar das lágrimas. Então eu vim até aqui para lhe pedir uma coisa, Sr. Tavares. Ela respirou fundo. Eu sou estéril.
Deixe-me ser a mãe dos seus filhos. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Joaquim olhava para aquela mulher como se nunca tivesse visto ninguém antes. Ela estava ali, vulnerável, exposta, oferecendo o que tinha de mais precioso, seu coração quebrado, na esperança de que pudesse ainda servir para alguma coisa. E então, pela primeira vez em 3 anos, Joaquim Tavares sorriu. Não foi um sorriso grande, foi apenas uma curva pequena nos cantos da boca, mas foi genuíno. E Teresa viu ali não a resposta que esperava, mas algo ainda melhor: humanidade, reconhecimento. Uma ponte entre duas almas destroçadas. Você é louca, sabia? Disse Joaquim, e sua voz tinha perdido aquela dureza de pedra. Já me disseram isso. Não sabe nada sobre mim ou sobre estas crianças. Vou aprender. Não posso pagar muito. Não preciso de muito. Esta casa... Joaquim olhou ao redor para aquele lugar que já foi um lar. Esta casa tem fantasmas. Todas as que é outro passo. Mas fantasmas não precisam nos assombrar para sempre. Eles podem virar memórias. Memórias que a gente carrega com carinho, não com dor. Joaquim esfregou o rosto com as mãos, subitamente cansado. Quando falou novamente, sua voz estava embargada. Lucinda, minha esposa. Ela era tudo para mim. Quando ela se foi, levou um pedaço de mim que não volta mais. Eu não sei se consigo deixar alguém entrar de novo. Não estou pedindo para entrar no seu coração, Sr. Tavares. Teresa sorriu tristemente. Estou pedindo para entrar na vida das suas crianças. É só isso. É tudo o que preciso. Joaquim olhou para a porta da casa, imaginando as 4 crianças provavelmente coladas do outro lado, ouvindo tudo. Pensou em Miguel, que não sorria mais. Em Ana Clara, que estava virando mulher sem ter uma para guiar. Em Beatriz, que chorava baixinho toda noite. Em Carmelita, que mal se lembrava do rosto da mãe. E pensou em si mesmo, em como estava falhando, em como estava deixando Lucinda para trás da pior forma possível, deixando os filhos dela morrerem por dentro. Tem um quarto nos fundos, disse finalmente. Pequeno, mas limpo. Pode ficar lá. Dona Zefa vai explicar a rotina da casa. As crianças acordam cedo, trabalham de manhã, estudam à tarde quando dá. As meninas precisam aprender a costurar, cozinhar, cuidar da casa. Miguel. Sua voz falhou. Miguel precisa voltar a ser criança. Teresa sentiu o coração acelerar. Está me aceitando? Estou te dando uma chance. Joaquim colocou o chapéu de volta na cabeça. Não me faça me arrepender. Não vai. Ele começou a descer os degraus, mas parou no último. Teresa? Sim? Obrigado. Por ter coragem. Ele não olhou para trás. É mais do que eu tive nos últimos 3 anos. Capítulo 4. Os primeiros dias. Os primeiros dias de Teresa na fazenda São Sebastião foram como plantar em terra seca. Ela sabia que não adiantava jogar sementes e esperar que chovesse. Tinha que cavar fundo, preparar o solo, ter paciência. As crianças eram como animais assustados. Observavam Teresa de longe, querendo se aproximar, mas com medo de serem rejeitadas novamente. Afinal, já tinham perdido uma mãe. Como saber se essa mulher também não iria embora? Teresa começou devagar. No primeiro dia, apenas observou a rotina da casa. Dona Zefa ensinava o que podia, mas era clara a falta de organização. As crianças comiam quando dava fome, dormiam tarde, acordavam cansadas. A casa estava limpa, mas vazia de vida. No segundo dia, Teresa começou a fazer pequenas mudanças. Colocou flores frescas na mesa da cozinha, abriu as janelas que estavam sempre fechadas. Começou a cantar baixinho enquanto preparava o café da manhã. Carmelita foi a primeira a ceder. Na terceira manhã, apareceu na cozinha antes do sol nascer, com os cabelos despenteados e os olhos ainda inchados de sono. "Posso ajudar?" perguntou baixinho. Teresa sorriu e pegou um banquinho para a menina alcançar a mesa. "Pode sim. Que tal quebrar os ovos?" Enquanto Carmelita quebrava ovos com seriedade excessiva, Teresa observava pela janela Joaquim saindo para a roça com Miguel. Pai e filho caminhavam um ao lado do outro, mas sem se falar. 2 estranhos unidos apenas pelo sangue. "Ele não fala muito com a gente", disse Carmelita, seguindo o olhar de Teresa. "Desde que a mamãe foi para o céu. Às vezes as pessoas precisam de tempo para curar." "Quanto tempo?" Teresa não tinha resposta para aquilo. Beatriz foi a segunda a se aproximar. Era uma menina quieta, de olhos grandes e eternamente assustados. Teresa a encontrou uma tarde chorando atrás da casa, abraçada a um pano velho. "O que houve, pequena?" "Era da mamãe", soluçou Beatriz, mostrando o pano. "O vestido dela. É tudo que sobrou." Teresa sentou-se no chão ao lado da menina e a abraçou. Beatriz se encolheu primeiro, mas depois se entregou àquele abraço com uma fome assustadora. "Sabe o que vamos fazer?"
sussurrou Teresa. Vamos guardar esse pedaço com muito carinho. E quando você ficar maiorzinha, vou te ensinar a costurar. Aí você pode fazer algo bonito com ele. Uma almofada, talvez, ou um lenço. Assim sua mãe fica sempre pertinho de você. Beatriz olhou para Teresa com esperança. Promete? Prometo. Ana Clara era mais difícil. Aos 10 anos já tinha virado a mãe das irmãs e não queria entregar esse posto para uma estranha. Observava Teresa com desconfiança, pronta para defender seu território. Foi numa noite, quando Teresa acordou com o som de choro vindo do quarto das meninas, que tudo mudou. Encontrou Ana Clara sentada no chão, no escuro, chorando baixinho para não acordar as irmãs. Ana Clara? Teresa se ajoelhou ao lado dela. O que foi? Nada, vá embora. Não vou. Não até você me dizer o que está acontecendo. A menina fungou e limpou o rosto com raiva. Eu esqueci do rosto dela, sussurrou com desespero. Tento lembrar e não consigo mais. Esqueço como era o sorriso da minha mãe. Teresa sentiu o coração se partir. Puxou Ana Clara para seu colo, mesmo ela sendo quase do seu tamanho, e balançou devagar. Escuta aqui, minha flor. Você não esqueceu. Sabe como eu sei? Porque você tem o sorriso dela. Seu pai me contou. E o jeito que você cuida das suas irmãs com tanto amor, tanta dedicação. Isso é sua mãe vivendo através de você. Mas dói, soluçou Ana Clara. Dói tanto. Eu sei que dói. E ali, no escuro daquele quarto, as duas choraram juntas. Uma pela mãe que perdeu, outra pela mãe que nunca pôde ser. Capítulo 5. Miguel. Miguel Tavares era um menino velho. Aos 12 anos já trabalhava de sol a sol ao lado do pai. Suas mãos pequenas, calejadas demais para sua idade, seus ombros curvados pelo peso de responsabilidades que não deviam ser suas. Teresa observava de longe esse menino que não era mais menino, e seu coração doía. Ele evitava ficar perto dela, sempre arranjando alguma desculpa para estar na roça, no curral, em qualquer lugar que não fosse a casa. Foi Dona Zefa quem explicou. Aquele menino virou o homem da noite para o dia, moça Teresa. Quando a patroa morreu, ele achou que tinha que tomar o lugar dela. Cuidar do pai, das irmãs, da fazenda. Esqueceu que ainda é uma criança. Isso não está certo. Não está. Mas tenta dizer isso para ele, ou para o patrão, já que vai nisso. Teresa sabia que teria que ter cuidado. Miguel era como um potro selvagem, força mal contida, pronto para disparar ao menor sinal de perigo. Ela esperou a oportunidade certa. Essa oportunidade veio numa tarde de domingo, quando encontrou Miguel sentado sozinho perto do rio, atirando pedras na água. Ela se aproximou devagar, como quem não quer nada. Posso sentar? Miguel deu de ombros, que era o mais perto de um sim que ela conseguiria. Teresa sentou-se na grama, a uma distância respeitosa, e ficou em silêncio por um tempo, apenas observando o rio passar. Sabe, disse finalmente, quando eu era pequena, meu pai costumava dizer que rio é igual ao tempo. A gente nunca pode pisar na mesma água 2 vezes. Miguel continuou atirando pedras, mas ela sabia que ele estava escutando. Eu ficava tentando pegar a mesma água, entende? Ficava ali mergulhando as mãos, tentando segurar. Mas não dava. A água sempre escapava pelos dedos. Qual é o ponto disso? Perguntou Miguel, mais grosseiro do que pretendia. O ponto é que algumas coisas a gente não pode segurar, por mais que tente. Elas passam, e tudo que resta é a memória delas. Miguel parou de atirar pedras. Seus ombros ficaram tensos. Está falando da minha mãe. Estou falando da vida, Miguel. Teresa olhou para ele. Estou falando de você. De como você está tentando segurar água entre os dedos. Eu tenho que cuidar da minha família. Meu pai, ele não consegue sozinho. Seu pai é um homem adulto, Miguel. Você é uma criança. Não sou. Ele se virou e Teresa viu lágrimas nos seus olhos. Não posso ser. Alguém tem que cuidar das coisas. Alguém tem que ser forte. E você acha que ser forte é não sentir? É trabalhar até cair? É esquecer como se brinca, como se ri? Miguel desviou o olhar, mordendo o lábio para não chorar. Quando foi a última vez que você fez algo só porque era divertido? Insistiu Teresa. Quando foi a última vez que você foi apenas um menino? Ele não respondeu. Não conseguia. Teresa se aproximou e colocou a mão no ombro dele com delicadeza. Miguel, sua mãe não ia querer isso para você. Ela ia querer que você vivesse, que aproveitasse sua infância, que fosse feliz. Como você sabe o que ela ia querer? Você nem conheceu ela. A voz dele era raiva misturada com dor. Você tem razão. Eu não conheci sua mãe, mas eu sou uma mulher. E se eu tivesse um filho como você, sabe o que ia querer? Ia querer que ele fosse livre, que ele sonhasse, que ele fosse criança enquanto ainda pode.
Miguel finalmente desabou. Caiu de joelhos na grama e chorou como não chorava desde o dia do enterro. Teresa o abraçou forte, deixando que toda aquela dor saísse. 3 anos de lágrimas engolidas, de força fingida, de infância roubada. Ela faz tanta falta, soluçou ele. Todo dia eu acordo e esqueço por um segundo que ela se foi. E aí eu lembro e dói tudo de novo. Eu sei, meu filho, eu sei. Não quero esquecer ela. E não vai, nunca vai. Teresa segurou o rosto dele entre as mãos. Sua mãe vive em você, Miguel. No seu jeito de cuidar das suas irmãs, na sua força, no seu coração bom. Ela está aqui. Sempre vai estar. Você promete? Eu prometo. Eles ficaram ali até o sol começar a se pôr, e quando finalmente voltaram para casa, Miguel caminhava um pouco mais leve, como se tivesse tirado uma pedra das costas. Joaquim os viu chegando pela janela e algo em seu peito apertou. Fazia tanto tempo que não via seu filho sorrir assim. Tanto tempo que havia esquecido que Miguel ainda era uma criança. Capítulo 6. A transformação. As semanas se transformaram em meses, e a Fazenda São Sebastião começou a acordar de seu sono de 3 anos. Não foi da noite para o dia, foi como o nascer do sol, devagar, com cuidado, uma luz de cada vez. Teresa estabeleceu rotinas. Café da manhã todos juntos à mesa, lições pela tarde, onde ensinava as meninas a ler e escrever melhor, e insistia que Miguel também participasse. Jantares que viraram momentos de conversa, mesmo que Joaquim permanecesse em silêncio na maioria das vezes, apenas observando. Mas ela via como ele olhava para os filhos quando pensava que ninguém estava vendo. Via a tristeza misturada com arrependimento e também algo novo surgindo, esperança. A casa ganhou vida novamente. Teresa costurava cortinas novas, plantava flores, pintava as paredes desbotadas. As crianças ajudavam e, pela primeira vez em anos, havia risadas ecoando pelos corredores. Ana Clara começou a sorrir de verdade. Beatriz parou de ter pesadelos todas as noites. Carmelita voltou a brincar de boneca. E Miguel, Miguel, finalmente voltou a ser menino. Ainda ajudava na roça, mas agora também roubava tempo para nadar no rio, para brincar com as irmãs, para simplesmente existir sem o peso do mundo nos ombros. Mas havia uma pessoa que Teresa não conseguia alcançar: Joaquim. O fazendeiro continuava sendo uma presença distante. Trabalhava de sol a sol, evitava conversas longas, mantinha uma parede alta entre ele e o mundo. Teresa respeitava isso, sabia que cada pessoa tem seu tempo de luto. Mas uma noite algo mudou. Capítulo 7. A tempestade. Setembro no sertão é tempo de chuva. E quando a chuva vem, vem com fúria, como se quisesse compensar meses de seca em uma única noite. Foi assim naquela quinta-feira. O céu escureceu de repente no meio da tarde, trovões ecoaram pela fazenda e em minutos uma tempestade violenta se abateu sobre a terra seca. Teresa correu para trazer as galinhas para o galinheiro. As crianças fechavam janelas, prendiam portas, mas alguém estava faltando. Cadê seu pai e Miguel? Perguntou Teresa para Ana Clara. Foram buscar o gado. Estão na roça leste. O coração de Teresa parou. A roça leste ficava perto do rio, e com essa chuva toda o rio ia encher em minutos. Fiquem dentro de casa, gritou ela, já pegando uma lanterna e saindo porta afora. Dona Zefa tentou impedi-la. Moça Teresa, você vai se matar nessa chuva. Não posso deixá-los lá sozinhos. Ela correu pela tempestade, lutando contra o vento e a chuva que castigava seu rosto. O caminho era todo lama, seus pés escorregavam, mas ela não parou. Pensava nas crianças, no que aconteceria se elas perdessem também o pai e o irmão. Pensava em Joaquim. Quando chegou perto do rio, viu a cena que temia. O rio havia transbordado. A água subia rápido, e do outro lado, presos em um pedaço de terra que logo seria ilha, estavam Joaquim e Miguel, cercados pelo gado assustado. Joaquim! Gritou Teresa, mas o vento levou sua voz. Ele a viu. Seus olhos se arregalaram de surpresa e medo. Fez sinais para ela voltar, mas Teresa não voltou. Procurou ao redor, encontrou uma corda no curral abandonado próximo dali, amarrou na árvore mais grossa. A água estava na cintura dela agora, gelada, furiosa, tentando arrastá-la. Teresa agarrou a corda e começou a atravessar, rezando cada oração que sabia, prometendo cada promessa que podia fazer. Joaquim viu aquela mulher magra lutando contra a correnteza, arriscando sua vida por ele e seu filho, e algo dentro dele se quebrou. Ou talvez tivesse se consertado. Ele não sabia mais. Quando Teresa finalmente alcançou a ilha de terra, caiu de joelhos, cuspindo água, tremendo de frio e medo. Você é louca, gritou Joaquim, mas sua voz tinha algo diferente. Não era raiva, era medo. Medo de perdê-la. Podia ter morrido. Vocês também, gritou Teresa de volta.
Achou que eu ia ficar na casa vendo vocês se afogarem? Miguel estava pálido de susto, agarrado ao pai. Temos que sair daqui agora, disse Joaquim. A água não vai parar de subir. Ele pegou Miguel nos braços, mesmo o menino sendo grande demais para isso, e começou a atravessar usando a corda que Teresa havia amarrado. Teresa ia atrás, ajudando a guiar, segurando a corda com toda a sua força. A travessia pareceu durar uma eternidade. A cada passo, a água tentava arrancá-los dali. O vento uivava como um animal ferido. Mas os três continuaram unidos por aquela corda e por algo mais forte que ela. O desejo de sobreviver, de voltar para casa, de voltar para aquelas 3 meninas que esperavam. Quando finalmente pisaram em terra firme, os 3 caíram na lama, ofegantes, encharcados, vivos. Joaquim olhou para Teresa, para aquela mulher que apareceu em sua vida há alguns meses, que entrou em sua casa com apenas uma trouxa e um coração partido, que amou seus filhos quando ele não conseguia, que arriscou a própria vida por ele. E ali, no meio da tempestade, coberto de lama e água, Joaquim Tavares fez algo que não fazia há 3 anos. Ele chorou. Não foi um choro silencioso. Foi um choro que vinha do fundo da alma. 3 anos de dor represada finalmente encontrando saída. Ele caiu de joelhos na lama e deixou tudo sair. A raiva, a tristeza, a culpa, o vazio. Teresa se ajoelhou ao lado dele e o abraçou. Só isso. Não tentou consolá-lo com palavras, não tentou fazer a dor passar. Apenas segurou aquele homem que havia se tornado pedra e o deixou virar humano novamente. Miguel abraçou os 2, e ali ficaram os 3, enquanto a chuva lavava tudo. A lama, as lágrimas, os fantasmas. Capítulo 8. A conversa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, depois que as roupas secaram e o chá quente aqueceu os ossos gelados, Joaquim bateu na porta do quarto de Teresa. Posso entrar? Teresa estava sentada na cama, escovando os cabelos molhados. Acenou com a cabeça e ele entrou, segurando uma xícara de café quente. Trouxe isso para você. Dona Zefa disse que ajuda com o frio. Obrigada. Joaquim ficou de pé desajeitado, como quem não sabe bem o que fazer com as mãos. Posso sentar? Teresa apontou para a cadeira no canto. Joaquim sentou-se e ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a chuva que agora caía mansa lá fora. Você salvou nossa vida hoje, disse ele finalmente. Você teria feito o mesmo. Teria. Mas você fez. Mesmo não sendo obrigada. Mesmo sendo... Ele hesitou, sendo apenas uma empregada. Teresa colocou a escova de lado e olhou para ele. Eu nunca fui apenas uma empregada, Joaquim. Desde o primeiro dia, era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Algo naquilo fez o coração dele apertar. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos. Teresa, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter sido tão frio, tão distante. Você veio para cá, trouxe vida de volta para esta casa, amou meus filhos como se fossem seus, e eu não consegui nem agradecer direito. Você estava sofrendo. Estou sofrendo há 3 anos. Joaquim olhou para as mãos calejadas. Quando Lucinda morreu, uma parte de mim morreu junto. Eu não sabia como continuar, como ser pai sozinho. Como olhar para meus filhos sem sentir que eu tinha falhado com eles. Você não falhou. Falhei sim. Sua voz estava embargada. Deixei Miguel virar adulto antes da hora. Deixei Ana Clara ter que ser mãe das irmãs. Esqueci de Beatriz chorando toda a noite. Nem percebi que Carmelita estava esquecendo o rosto da mãe. Falhei em tudo que importava. Teresa se levantou da cama e se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Joaquim, olhe para mim. Ele ergueu os olhos e ela viu tanta dor ali. Você fez o melhor que pôde com o que tinha. O luto não vem com manual de instruções. Você estava se afogando e tentando manter 4 crianças acima da água ao mesmo tempo. É impossível fazer isso perfeitamente. Mas você conseguiu. Você chegou aqui e em meses fez mais pelos meus filhos do que eu em 3 anos. Eu estava por fora da dor, Joaquim. Você estava dentro dela. É diferente. Ela apertou as mãos dele. E sabe por que eu consegui ajudar? Porque você me deixou entrar. Porque você teve coragem de aceitar ajuda. Isso não é fraqueza, é a maior força que existe. Joaquim olhou para aquela mulher, para aqueles olhos cor de mel que o viam de verdade, sem julgamento, sem pena, apenas com compreensão. Por que você fez isso, Teresa? Por que ficou? Por que amou crianças que nem eram suas? Teresa sorriu tristemente. Porque elas precisavam. E porque eu precisava também. Ela se sentou de volta na cama. Quando eu descobri que não podia ter filhos, senti que tinha perdido meu propósito. Como mulher, como pessoa. Meu marido reforçou isso quando me deixou. Disse que eu era vazia por dentro, sem serventia. Ele era um idiota.
Era. Mas as palavras dele ficaram. E durante muito tempo eu acreditei nelas. Até chegar aqui. Até ver aquelas 4 crianças que precisavam de amor e perceber que eu tinha tanto para dar. Lágrimas correram pelo rosto dela. Suas crianças me salvaram tanto quanto eu salvei elas, Joaquim. Elas me deram um propósito de novo. Me fizeram sentir que eu importava. Joaquim se levantou e se sentou ao lado dela na cama. Sem pensar, limpou as lágrimas dela com o polegar. Você importa. Mais do que você imagina. Eles ficaram assim, muito perto, olhando um para o outro. Joaquim sentiu algo que não sentia há anos. Vontade de se conectar com alguém. Vontade de não estar sozinho. Teresa, começou ele, mas não sabia como continuar. Eu sei, sussurrou ela. Eu sinto também. Lucinda sempre vai ser parte de mim. Eu não quero tomar o lugar dela, Joaquim. Ninguém nunca vai poder fazer isso. Então, o que você quer? Teresa pensou antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Quero fazer parte desta família, de verdade. Não como empregada, não como substituta, mas como alguém que ama essas crianças e que talvez pudesse amar você também. Do meu jeito, no meu tempo, se você deixar. Joaquim fechou os olhos, deixando aquelas palavras penetrarem. Era assustador, era tentador, era possível. Eu não sei se sei amar de novo, admitiu ele. Então vamos aprender juntos. Teresa pegou a mão dele. Não tem pressa, não tem obrigação, apenas possibilidade. Joaquim abriu os olhos e pela segunda vez naquele dia fez algo que não fazia há anos. Ele sorriu. Um sorriso de verdade, que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto cansado. Possibilidade, repetiu ele. Eu acho que consigo viver com isso. Capítulo 9. Os meses seguintes. O que nasceu naquela noite de tempestade cresceu devagar, como planta que brota em terra boa. Joaquim e Teresa não se apressaram. Havia feridas que precisavam cicatrizar, memórias que precisavam encontrar seu lugar, corações que precisavam aprender a confiar de novo. Mas havia também pequenos momentos que diziam mais que 1000 palavras. O jeito como Joaquim começou a ficar para o jantar, participando das conversas à mesa, como ele começou a sorrir para as piadas de Miguel, a elogiar as costuras de Ana Clara, a brincar com Beatriz, a carregar Carmelita nos ombros. O jeito como Teresa guardava café quente para quando Joaquim voltava da roça. Como ela consertava suas camisas rasgadas sem que ele pedisse. Como ela começou a chamá-lo apenas de Joaquim, não mais Senhor Tavares. As crianças perceberam. Crianças sempre percebem. Teresa gosta do pai, disse Carmelita uma noite quando as irmãs estavam se preparando para dormir. E daí? Retrucou Ana Clara, mas seu tom não tinha a defensividade de antes. Eu acho bom, continuou a pequena. O pai está sorrindo de novo, e Teresa fica feliz quando ele chega em casa. Beatriz abraçou sua boneca e sorriu. A mamãe ia gostar dela. Eu acho que sim. Ana Clara, a mais velha que carregava as memórias mais vívidas de Lucinda, ficou em silêncio por um momento. Depois falou com uma sabedoria além de seus 10 anos. A mamãe amava o papai e amava a gente. Ela ia querer que a gente fosse feliz. Ana Clara olhou para as irmãs. Teresa faz a gente feliz, faz o papai feliz. Isso é o que importa. Miguel, do quarto ao lado, ouvia tudo. Ele também tinha percebido as mudanças. O jeito como o pai olhava para Teresa quando pensava que ninguém estava vendo. O jeito como Teresa cuidava de tudo que era do pai com carinho especial. E ao contrário do que ele esperaria de si mesmo, não sentia raiva ou traição. Sentia alívio. Alívio de ver o pai voltando a ser humano. Alívio de não ter que carregar tudo sozinho mais. Capítulo 10. A festa junina. Junho chegou com friozinho à noite e a promessa de festa na cidade. A festa junina era o evento do ano. Todas as fazendas vizinhas se reuniam. Havia dança, comida, fogueira e por uma noite as preocupações ficavam de lado. Nós vamos? Perguntou Carmelita, pulando de empolgação. Joaquim olhou para Teresa que estava temperando a carne para o almoço. Vocês querem ir? As 4 crianças gritaram um sim ensurdecedor. Então está decidido. Joaquim sorriu. Vamos todos. A semana antes da festa foi agitação pura. Ana Clara e Teresa costuravam vestidos novos para as meninas. Beatriz fazia bandeirinhas coloridas. Carmelita ensaiava a quadrilha que aprendeu na escolinha. Miguel ajudava o pai a preparar a carroça para levar a família toda. Na noite da festa, Teresa colocou seu vestido amarelo, o único bonito que tinha, e prendeu os cabelos com flores colhidas no jardim. Quando desceu para a sala, Joaquim estava esperando com roupa limpa e chapéu novo na mão. Ele a olhou e esqueceu de respirar por um segundo. Você está linda, disse simplesmente. Teresa corou como uma menina. Obrigada.
A festa era tudo o que prometia ser. Havia música, sanfona e violão tocando forró animado. Barraquinhas vendiam pamonha, canjica, quentão. A fogueira alta iluminava o rosto das pessoas que dançavam ao seu redor. As crianças correram para brincar com os amigos. Joaquim e Teresa ficaram parados ali no meio da festa, de repente tímidos. "Quer dançar?" perguntou Joaquim, estendendo a mão. Teresa hesitou. Fazia anos que não dançava, mas colocou sua mão na dele. "Só se você prometer não rir se eu pisar no seu pé." "Prometo, mas eu também estou enferrujado." Eles entraram no meio da roda de dançarinos, desajeitados no começo, tentando lembrar os passos. Mas logo a música os pegou e eles estavam rodopiando, rindo, tropeçando e rindo mais ainda. Joaquim segurava Teresa pela cintura e ela tinha as mãos nos ombros dele. E pela primeira vez em muito tempo, os dois se sentiram jovens de novo. Se sentiram vivos. "Teresa", disse Joaquim, enquanto dançavam mais devagar quando a música se acalmou. "Eu preciso te dizer uma coisa." "O quê?" Ele parou de dançar e olhou fundo nos olhos dela. "Você trouxe luz de volta para minha vida, para a vida dos meus filhos. E eu não sei viver mais sem você aqui." O coração de Teresa bateu mais rápido. "Joaquim." "Deixa eu terminar." Ele respirou fundo. "Eu sei que ainda estamos aprendendo um ao outro. Sei que tem feridas que ainda não fecharam completamente. Mas eu sei também que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te ver. Quando estou na roça, fico imaginando o que você está fazendo. Quando volto para casa, é o seu sorriso que eu quero ver na porta." Lágrimas encheram os olhos de Teresa. "Eu não estou pedindo para você ser igual a Lucinda", continuou Joaquim. "Estou pedindo para você ser você mesma, para ficar, para construir algo novo comigo." Ele apertou as mãos dela. "Estou pedindo para você se casar comigo, Teresa. Não como substituta, mas como companheira. Como esposa. Como mãe das minhas crianças que já te amam como se você sempre tivesse sido delas." Teresa não conseguia falar. As lágrimas corriam livres agora, mas não eram lágrimas tristes. "Eu sei que você não pode ter filhos seus", disse Joaquim com delicadeza. "Mas você já é mãe, Teresa. É mãe de Miguel, de Ana Clara, de Beatriz, de Carmelita. Eles são seus tanto quanto meus." "Joaquim." Teresa finalmente encontrou sua voz. "Eu nunca achei que pudesse ser tão feliz. Nunca achei que alguém fosse me aceitar assim como sou, com todas as minhas falhas e impossibilidades." "Você não tem falhas, Teresa. Você é perfeita do jeito que é." "Então sim." Ela sorriu através das lágrimas. "Sim, eu aceito. Quero casar com você. Quero ser sua esposa. Quero ser mãe das suas crianças. Quero construir uma vida com vocês." Joaquim a puxou para um abraço apertado. E ali, no meio da festa junina, com sanfona tocando e fogueira crepitando, dois corações quebrados finalmente se encontraram e começaram a se consertar. As 4 crianças que tinham visto tudo de longe correram para abraçar os dois, gritando de alegria. E pela primeira vez em muito tempo, a família Tavares estava completa de novo. Diferente, mas completa. Capítulo 11. O casamento. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa manhã de agosto com céu azul e sol gentil. Foi simples, na igrejinha da cidade, com o padre Anselmo, que não parava de dizer que tinha sido ideia dele, oficializando a cerimônia. Teresa usava um vestido branco simples que ela mesma havia costurado, com a ajuda de Ana Clara. Joaquim usava seu terno de domingo, o único que tinha, mas estava impecável. As crianças eram as testemunhas. Miguel, com apenas 13 anos, assinou os papéis com mão firme, orgulhoso de ver o pai feliz de novo. Ana Clara segurava um buquê de flores do campo. Beatriz e Carmelita espalhavam pétalas pelo chão. Quando chegou a hora dos votos, Joaquim segurou as mãos de Teresa e falou com voz embargada. "Teresa Mendes, você chegou na minha vida quando eu estava perdido na escuridão. Trouxe luz, trouxe amor, trouxe esperança. Prometo te honrar, te respeitar, te amar todos os dias que Deus me der. Prometo fazer você feliz." Teresa limpou as lágrimas e respondeu. "Joaquim Tavares, você me deu algo que eu achei que nunca teria. Uma família. Filhos para amar, um lar para cuidar, um propósito para viver. Prometo amar você e suas crianças com tudo que tenho. Prometo fazer desta casa um lar de verdade. Prometo ser sua companheira em tudo, nos dias bons e nos ruins." O padre sorriu. "Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Joaquim puxou Teresa para um beijo suave e a igrejinha explodiu em aplausos e vivas. As crianças pularam ao redor dos dois. E pela primeira vez desde que Teresa chegara na fazenda, ela se sentiu verdadeiramente em casa. Capítulo 12. Os anos seguintes.
Os anos passaram como água corrente no rio. A fazenda São Sebastião prosperou, não porque ficou mais rica, mas porque se encheu de amor. As paredes que antes ecoavam silêncio agora ecoavam risadas. O quintal que antes tinha flores murchas agora tinha um jardim colorido. A casa que antes era apenas uma construção agora era um lar. Miguel cresceu e se tornou um homem bom, trabalhador, mas que sabia brincar também. Aos 18 anos, começou a namorar a filha do fazendeiro vizinho, e Teresa chorou de orgulho quando ele pediu sua bênção antes de pedir a moça em casamento. Mãe, disse ele. E sim, ele a chamava de mãe agora, e cada vez que fazia isso, o coração de Teresa inchava. Você me ensinou que a gente pode amar de novo depois da perda, que a gente pode ser feliz de novo. Obrigado por isso. Ana Clara virou uma moça linda e inteligente. Aos 16 anos, conseguiu uma bolsa para estudar na capital, e no dia que ela partiu, foi Teresa quem segurou sua mão e disse: "Vá voar, minha filha, mas sempre saiba que tem um lar te esperando aqui." "Você é a melhor mãe que eu poderia ter", sussurrou Ana Clara, abraçando Teresa. "A mamãe Lucinda me deu a vida, mas você me ensinou a viver." Beatriz descobriu talento para costura e abriu uma pequena oficina na cidade. Carmelita virou professora da escolinha local, ensinando outras crianças com a mesma paciência e carinho que Teresa tinha usado com ela. E Joaquim? Joaquim voltou a ser o homem que um dia foi. Sorridente, trabalhador, mas agora presente. Presente nos jantares, nas conversas, nas brincadeiras. Ele e Teresa construíram algo bonito juntos. Não um amor apaixonado de juventude, mas algo mais profundo. Companheirismo, respeito, carinho verdadeiro. Nas noites frias, sentavam na varanda e olhavam as estrelas. Às vezes falavam de Lucinda e não doía mais. Era apenas memória, guardada com carinho. "Você acha que ela aprovaria?" perguntou Teresa uma noite. "O que nós construímos aqui?" Joaquim puxou a esposa para mais perto. "Tenho certeza que sim. Lucinda amava estas crianças mais que tudo. Ela ia querer que elas fossem felizes. E elas são, por sua causa. Por nossa causa", corrigiu Teresa. "Nós fizemos isso juntos." "Juntos", concordou Joaquim, beijando a testa dela. Epílogo, 20 anos depois. Teresa tinha 47 anos quando tudo começou a fazer sentido. Estava sentada na varanda, agora com cabelos grisalhos e rugas de expressão ao redor dos olhos, rugas de sorrir, como Joaquim dizia, quando viu um carro chegando. Dele saíram Ana Clara, agora uma advogada bem-sucedida, com seu marido e 2 filhos pequenos. "Vovó!" gritaram as crianças, correndo para os braços de Teresa. Vovó. Ela era vovó agora. Tinha netos. Não de sangue, mas do coração. E eles a amavam como se sempre tivesse sido deles. Logo depois chegaram Miguel com a esposa grávida do 3º filho, Beatriz com a família, Carmelita com o noivo. A casa grande se encheu de novo, mas agora com uma nova geração. Naquela noite, durante o jantar, com a mesa cheia de gente, comida e risadas, Miguel se levantou e pediu silêncio. "Quero fazer um brinde", disse ele, "para a mulher que salvou esta família. Para a mulher que chegou aqui há 20 anos, sem nada além de um coração partido e coragem de sobra e que construiu tudo isso." Ele ergueu o copo. "Para nossa mãe, Teresa Tavares." Todos ergueram seus copos e Teresa teve que limpar as lágrimas de novo. Lágrimas de alegria pura. Depois do jantar, quando todos já haviam ido dormir, Joaquim encontrou Teresa na varanda, no mesmo lugar onde ela havia chegado 20 anos antes. "No que está pensando?" perguntou ele, sentando ao lado dela. Teresa sorriu, olhando para aquela casa cheia de vida, cheia de amor, cheia de propósito. "Estou pensando", disse ela, "que quando eu cheguei aqui, eu achava que estava vazia por dentro. Achava que não tinha nada para oferecer. Mas estava errada." Ela olhou para Joaquim. "Eu tinha amor para dar, eu tinha cuidado, paciência, dedicação, eu tinha tudo que importa. Você tinha você", disse Joaquim, "e você sempre foi mais que suficiente." Teresa se recostou no peito dele, ouvindo o coração que batia firme ali. "Sabe aquele dia que eu cheguei aqui e disse aquelas palavras? Sou estéril, deixe-me ser a mãe dos seus filhos", citou Joaquim. "Como eu poderia esquecer? Eu estava tão desesperada, tão perdida. Achei que estava me humilhando, admitindo minha falha. Você estava sendo corajosa. Eu sei disso agora." Teresa sorriu. "Porque eu entendo agora que ser mãe não tem nada a ver com dar à luz. Tem a ver com amar, com estar presente, com fazer sacrifícios, com cuidar." "E você foi a melhor mãe que aquelas crianças poderiam ter", disse Joaquim com firmeza. "Você é a melhor esposa que eu poderia ter, a melhor pessoa que eu conheço."
Teresa virou-se para beijá-lo, um beijo suave, cheio de anos de companheirismo e amor verdadeiro. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por ter sorrido naquele dia, por ter me dado uma chance, por ter me deixado entrar. Joaquim segurou o rosto dela entre as mãos. Obrigado você, Teresa, por ter chegado, por ter ficado, por ter amado. Ele encostou a testa na dela, por ter nos salvado. E ali, naquela varanda, sob o céu estrelado do sertão, dois corações que um dia foram quebrados batiam em sincronia, inteiros de novo. Fim. Nota do autor. Esta história é sobre segundas chances, sobre como o amor pode surgir das cinzas da perda, sobre como família não é apenas sangue, mas escolha, sobre como às vezes as coisas mais corajosas que fazemos são admitir nossas fraquezas e pedir para sermos amados mesmo assim. Teresa não podia gerar filhos, mas gerou um lar. Joaquim não podia amar de novo, mas aprendeu. As crianças não podiam ter a mãe biológica de volta, mas ganharam uma mãe do coração. No sertão áspero, onde quase nada brota, brotou uma família. Diferente da original, mas não menos verdadeira. E às vezes é isso que a vida nos dá. Não o que planejamos, mas algo diferente. Algo que, se tivermos coragem de aceitar, pode ser até melhor. Porque no final, o que nos define não é de onde viemos ou o que perdemos, é o que escolhemos fazer com o que nos resta. É a coragem de amar de novo. É a força de recomeçar. É ter a ousadia de dizer, sou estéril, mas deixe-me ser a mãe dos seus filhos. E encontrar alguém que sorri e responde, seja bem-vinda ao lar.